esquecimento não é coisa da idade. Mas é muito comum o cara tá sempre pensando no futuro, tá preocupado com os problemas, ele nunca tá no presente e ele não registra. É necessário que você tenha uma estratégia de médio prazo e de curto a médio prazo para você mudar essa situação. Hoje a gente tem 14 fatores de risco que estão associados às chances de vir desenvolver algum tipo de demência. Eu já vi estudo que mostra que até os 40 anos de idade o seu corpo meio que se adapta. Depois dos 40 o sono tem que ser à noite. Bom, mas isso aí não precisava de estudo para mostrar, não. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saindo do Automático, e hoje eu tenho a honra de um convidado, um grande amigo, doutor Henrique Cal, fez neurologia na UF, doutorado na UF, né? E agora está estudando muito a área de cognição. Escreveu um capítulo de livro sobre o tema que a gente vai agora começar a falar. Será que a gente consegue prevenir Alzheimer, né? A gente consegue melhorar nossa cognição, a gente consegue prevenir doenças crônicas, desses quadros demenciais. Até a gente pode falar sobre a diferença de demência e Alzheimer, muita gente confunde, né? Fala assim, não, fulano acho que tá com demência, não é demência não, é Alzheimer, enfim. A gente vai entrar nessas discussões aqui com o Sila, nosso co-host. O último, você não tava, né, cara? Não tá, fui eliminado. Não, foi eliminado, não foi, né? Deu. O Ítalo já prometeu que ele vai fazer um com você. Vamos ver, Vai se vai rolar. vamos ver. Não. Mas Henrique, obrigado, cara. Muito obrigado. Nada, obrigado a vocês. É uma alegria poder estar aqui contribuindo, espero poder ser útil e, de fato, sair do automático é importante também nesse tema, né? Porque muitas vezes a pessoa fica por anos assim, olha, tô um pouco aqui, questão de memória, não deve ser nada, é só idade e tal. E, cara, tem que fazer algo, tem que sair dessa inércia aí, né? Então faz todo sentido falar disso. E aí, o objetivo do podcast, né, é sempre a gente dar luz em alguns temas que são simples do cotidiano e que ficam automático, no automatismo. A gente falou sobre finanças, a gente falou sobre amizade, a gente tem puxado alguns temas, a gente falou com o padre Marcelo sobre Natal, o padre Carlos no ano passado, no ano retrasado também sobre isso. E a cognição é uma área muito interessante, isso já pode puxar para isso, né? Tá bom. Que você comentou aí. Como é que a gente consegue diferenciar? Muita gente vê uma alteração de memória. Agora tudo é TDAH também, né? Então, assim, a gente tem um monte de diagnósticos explodindo na rede social, na internet. Quando que a gente entende que essa alteração da atenção, da memória, é uma alteração patológica ou é uma coisa compatível com a idade? Enfim, como é que a gente pode já começar fazendo um screening disso para as pessoas em casa? Quando se preocupar, né? Quando seu pai. Então, veja, primeiro tudo é importante entender o que que é essa história de cognição. Muitas vezes a gente fala, tô com a memória ruim. Veja, o funcionamento da nossa cabeça tem diversos players, assim, como se fosse uma orquestra, tem diversos instrumentos, né? Então, traduzindo para a linguagem leiga, a gente não tem só a memória, a gente tem atenção, né? Linguagem, a raciocínio abstrato, a memória, né? Então, capacidade de cálculo, julgamento, orientação, concentração. Existem várias áreas do funcionamento da nossa cabeça que são chamadas de funções cognitivas. O conjunto dessas coisas todas é o que a gente chama de cognição, que é uma área da neurologia, chamada neurologia cognitiva, né? Só que o instrumento mais famoso dessa orquestra é a memória. Então, muita gente diz que, tô com problema de memória. Às vezes você vai investigar, não é tanto a memória em si, é a atenção ali, ou às vezes não é nem tanto a cognição propriamente dita. São sintomas mais comportamentais, né? Então, olha, é uma questão de humor, mais deprimido, é uma questão de ansiedade que está afetando indiretamente a memória, afetando a atenção. Você deve ver muito isso. Então, são esses dois pares que estão quase a mesma coisa, de sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Então, essa é a primeira coisa para a gente falar. Quando ficar preocupado, olha, também é muito importante essa pergunta para todo mundo, em todas as idades, mas especialmente para os mais idosos, para os menos jovens, né? Que dizem assim que isso aqui é coisa da idade. Pessoal, a gente tem que deixar isso muito claro de uma vez por todas. Esquecimento não é coisa da idade. Não faz parte do envelhecimento natural a gente ter problemas graves de memória. É claro que à medida que os anos passam, a gente pode ter umas alteraçõezinhas em atenção, em velocidade de processamento da informação, uma certa lentidão ali.
Mas a gente não pode ter problemas de memórias grave, problemas de memória grave, né. Isso é sempre algo que precisa ser investigado, né. Então, não é assim: "Ah, o Alzheimer já está chegando", como se fosse natural, né. "Ah, uma hora vai chegar o Alzheimer". Primeiro que nem todo problema de memória é Alzheimer, né. Esse ponto que o João Marcos queria chegar. Então, assim, existem alguns problemas de memória leve, problemas leves, problemas de memória mais importantes, memória, cognição como um todo, que um dos grupos de doenças que geram problemas de memória grave são as demências, que são problemas degenerativos, ou seja, o Alzheimer é o principal exemplo, mas existem vários outros tipos de demência. Não é um nome tão bonito, né, mas é um nome técnico que a gente usa, né. Ah, e que essas sim, elas vão piorando com o tempo, alguns remédios e vários tratamentos podem ajudar. E, mas assim, nem todo problema de memória é Alzheimer, é demência. Existem várias outras coisas que podem ser revertidas, algumas coisas nem são doença propriamente dita. Um problema transitório, quantas vezes, cara? Quantas vezes chega lá no consultório, paciente típica cena, paciente de 40 anos, jovem ali, 30, 40 anos, "tô com problema de memória, tô preocupado", né. Você vai ver, né, primeiro ponto é importante a gente entender o padrão da coisa. Então quando se preocupar, né? Ó, quando a gente tem um problema que está piorando ao longo do tempo, certamente se preocupar. Quando tem sintomas graves, olha só, uma vez chegou uma paciente: "Olha, eu esqueci que eu fui no aniversário do meu melhor amigo". Caramba, esqueci que foi no aniversário do melhor amigo? Aboliu da minha memória. Esqueci, me mostraram fotos, falam: "Não é comigo", isso é grave. Isso tem que ser investigado pelo menos. É diferente de esqueci onde eu boto a chave, esqueci onde estacionei o carro. Que geralmente é atenção. É. Isso que você falou é muito interessante, né, porque é muito comum no consultório, é uma das queixas mais comuns, né, perder problemas de memória. E aí quando a gente vai conversando ali, você vê que é uma pessoa a ansiedade, a gente chega a quase 30% da população, transtornos ansiosos. E a ansiedade cursa com déficits cognitivos, né. Então, claro que vai precisar de uma avaliação profissional para distinguir isso daí, mas é muito comum o cara estar sempre pensando no futuro, estar preocupado com os problemas, ele nunca está no presente e ele não registra, né. Acontecem coisas aqui, alguém passa, cumprimenta ele simplesmente está longe, ele não vai ter registro de memória, né. Sono também, né. Isso deve lançar Exatamente. E, então assim, muitas vezes ou geralmente eu considero como 3 coisas, ou de fato ele está com um perfil depressivo ansioso, né, ou então não está depressivo ansioso, mas está dormindo pouco, ou então está no workaholic, tá fazendo multitask, várias coisas ao mesmo tempo, ah, que gera fragmentação da atenção, né. Então a pessoa não consegue parar e focar em algo, porque ela está com muitas demandas o tempo todo. "Poxa, mas Henrique, então a gente tem que viver num monge né, num mosteiro zen budista?" Óbvio que não, né. Mas é interessante a pessoa, isso tem muito a ver com o que vocês falam aqui, a pessoa ela conseguir tomar um pouco as rédeas de: "Olha, aonde eu vou alocar a minha atenção agora?" E não ela ser sequestrada por todos os lados, né. Para uma coisa, não consegue ir do início ao fim numa tarefa de 5 minutos. Isso vai fragmentando a atenção que indiretamente repercute na memória. Tem ainda um outro ponto ainda, né, que não é tão comum, mas não é tão raro desses pacientes, às vezes, mais jovens ali, por esse estilo de vida muito ruim, né, que aí, pô, tá dormindo mal, tá trabalhando demais e tal, alimentação ruim, aí você pega ali uma deficiência de B12, um hipotireoidismo acontecendo também, tem essas questões biológicas ali que podem simular, a gente falou da questão, psicológica, né, psiquiátrica também, né, comportamental, tem algumas questões biológicas que fazem ali É. um camaleão ali, né. Isso. E é por isso que precisa de uma avaliação médica, né, porque tem coisas que são facilmente corrigíveis, ou pelo menos em potencial, né, resolver o problema, né. Se identificar alguma questão biológica que é geralmente fácil de identificar, né. Então a maioria dos problemas de memória, dos ditos assim, em jovem, não é Alzheimer, não é coisas graves, né.
E chega zerato, né? Chega achando que é Alzheimer, né? Chega... Você se perguntar qual é a prevalência assim, geral de Alzheimer. E depois você fala desse Alzheimer em jovem, que o pessoal às vezes ouve falar de Alzheimer precoce, né? E todo mundo acha que tem. É. Então, existe Alzheimer precoce, né? Mas é o menos comum, né? Então é importante, falando sobre prevalência, ou seja, o quão presente isso é na população, né? É importante a gente distinguir 3 coisas, né? Uma coisa é o diagnóstico de Alzheimer ou outra demência, né? Ou seja, eu fui no médico com um problema que eu estava suspeito, maior ou menor, e esse problema, esse sintoma foi diagnosticado, eu recebi um nome, o que eu tenho é doença de Alzheimer. Uma coisa é isso, a doença de Alzheimer, que tem sua fase leve, moderada e grave. Só que antes disso, geralmente o Alzheimer, ele, antes de fazer o diagnóstico, a pessoa estava num estágio mais leve, chamado de CCL, então comprometimento cognitivo leve, tem vários nomes, né? MCI em inglês, né? Mild Cognitive Impairment, que alguns chamam de pré-Alzheimer, pré-demência, mas não é o melhor. Porque o CCL, ele não é bem uma doença, ele é um estado que a pessoa está com a memória alterada em algum grau, que pode evoluir para uma demência sim ou não. Mas pode ser uma depressão, que está fingindo, que está se alterando a memória ou outro daquelas áreas cognitivas, e está gerando um CCL, você trata a depressão, saiu do CCL, né? Pode ser isso, né? Uma B12, uma questãozinha de exame de sangue, que você resolve, a pessoa sai do estágio, do estado de CCL, né? Então é importante ter esse conceito, demência, CCL, e antes do CCL, existe o CCS, que é o comprometimento cognitivo subjetivo, que é o seguinte: eu tô com a memória alterada, não sou mais o mesmo, não tô conseguindo fazer as mesmas coisas que antes eu fazia, isso aqui, ó, não era rápido aqui, cálculo e tal, tem alguma coisa estranha. Só que, por que se diz que o nome é CCS? Por que é subjetivo? Porque você vai investigar e não encontra nada. Você faz lá a testagem neuropsicológica, a avaliação cognitiva, que são os testes mais objetivos com laudo, não aparece nada de alterado, mas a pessoa está sentindo. Uma mudança de padrão. Burnout faz isso, por Ah, exemplo. não, faz isso. CCS, né? Exatamente. Mas tem trabalho que mostra que o CCS, né, não é tão subjetivo assim, né? Existe uma chance maior do Tanto é que CL até para um tanto é que essas pessoas que têm CCS, elas precisam ser acompanhadas. Você não pode falar: "Não, tchau, não tem nada, vai embora pra casa, esquece". Não é nada não. Porque essas pessoas têm mais chance de se converter para Alzheimer. Pegando só esse ponto específico aqui do não é nada não, isso é muito interessante porque cada vez a gente desenvolve mais ferramenta, né. Eu uso muito lá no Insero avaliação neuropsicológica, a gente tem uma neuropsicóloga que, pô, tá do nosso lado, né. A gente tá ali agora com uma equipe de reabilitação cognitiva, então tem ali aquelas aulas que estimulam com enigmas, soroban, enfim, a gente sabe que é muito interessante, funciona muito ali pra prevenção, etcétera. Mas quando um paciente chega pra mim, ele tem uma queixa e mesmo com todo o aparato que eu tenho, eu não acho isso, a gente aí fazer uma meia culpa como médico, tem muito médico que acaba ignorando essa queixa, né, fala assim: "Não, porque eu não vi, não existe". E esse é um dado objetivo que a gente traz, né. É muito impor a gente tem que levar em consideração o que o cara tá falando, independente do exame que a gente tá fazendo, né. Perfeito. Não, essa conversa aqui precisa ser falada não é tanto para os especialistas, não é para neuropsiquiatra, até geriatra, que muitas vezes lida com isso. A gente precisa chegar nos clínicos, nos cardiologistas, nos ginecologistas, que atendem um monte de mulher que na menopausa começa a ter questões cognitivas, seja memória, seja atenção, e pensa que é Alzheimer. E aí o médico que não tem essas informações que a gente está trazendo aqui, ele: "Ah, não é nada não". E às vezes não é doença mesmo, mas, poxa, o paciente está com uma queixa, poxa. É igual: "Tô com uma dor", né. Não, mas investigou, não tem nada, sim, mas o sujeito está com dor. Quem está sentindo é ele. Ainda mais se os familiares também dizem, né, esse é outro ponto importante, né. Sempre é interessante você avaliar, não só o que a pessoa traz, mas a impressão dos familiares. O CCS eu brinco com alguns pacientes assim, né. O CCS é quando o paciente vem sozinho na consulta, né. O CCL já é o quadro uma demência mais evoluído quando a família leva o paciente, né. E o paciente às vezes tá ali: "Não, não tô sentindo nada não", né. E a família: "Cara, tá muito repetitivo, etcétera". E é muito importante levar em consideração quem tá perto. Com certeza, eu lembro uma vez, eu atendi um senhor, paciente primeira vez.
senhor, muito bem, boa formação, eh, e conversando super tranquilamente, olha, eu vim aqui porque, de fato, talvez vez ou outra tenha alguma questão de memória, meus familiares dizem que tem, mas eu acho que não tem nada, né. Conversando com ele, não pareceu nada mesmo, apliquei um outro teste, tranquilo, mas eu resolvi pedir uma investigação simples ali, né, porque também não adianta a gente encher de exame todo mundo sempre, a gente tem que justamente na consulta dar uma estratificada para ver realmente quem precisa do quê, né. Segunda consulta eu pedi para ele vir com o filho, aí o filho contou outra história. Na verdade não é que o paciente estava mentindo, mas é que o filho trouxe uma impressão de vários fatos e o paciente falou: "Ah, é, não estava lembrando disso", mas ele trouxe dados, episódios importantes. Então é muito, muito relevante a gente checar com as pessoas que acompanham, convivem com aquele paciente, a impressão delas. Mas aí voltando ao teu ponto, então Falando em memória, lembrou lembrou da minha pergunta. então CCS, CCL e demência, tá. CCS, cara, 15 a 20% da população tem CCS. Que é o subjetivo, o cara pensa que acha que a memória se a gente medir não vai ter nenhuma alteração de memória objetiva. O pessoal já tá em casa, tá com medo ali. Meu Deus, tem CC. É que veja, é que é importante, não é só, outro dia eu esqueci uma palavra. Ontem mesmo eu e o Henrique estava tentando lembrar uma palavra, não conseguia, 3 minutos depois lembrei. Isso é CCS? Não gente, não é, né. Isso CCS é quando, de maneira contínua, durante meses, eu tô percebendo que eu estou diferente, tá. Vou no médico, faço investigação, não apareceu nada, faço avaliação neuropsicológica, não apareceu nada. CCS, 20% da população, 15 a 20%. O que que eu preciso fazer com essa pessoa? Você precisa acompanhar e passar instruções para ela, que a gente já fala nos próximos capítulos. E eu aí, isso aqui é um hook de retenção, né, agora você vai querer esperar a gente falar sobre esse Eu, aliás, tenho CCS, porque depois que meu filho nasceu, cara, Vai ter que dar um Pô, mas é o sono, né. 1 ano dormindo mal, né. exatamente. E aí a gente pode falar disso um pouco também, o que a gente vê de comportamento que aumenta a chance da gente desenvolver os déficits cognitivos, principalmente para quadro demencial. O que é palpável para todo mundo aqui, cara, sei lá, mudar, sair do automático, né, que a gente fala aqui. O que a gente pode pensar, né? Pô, essa aí eu acho que é a pergunta mais importante. Porque assim, muitas pessoas pensam que a questão genética, né, meu pai teve Alzheimer, será que eu vou ter? Ou então, não tive ninguém na minha família com Alzheimer. Olha, Tô livre, né. tô livre. É ao contrário, na verdade, os casos genéticos é a minoria, assim, 5%. Então se você tem um pai com Alzheimer, se você não tem, esse é o fator que menos importa, tá. Algum peso tem, mas os casos genéticos de Alzheimer ou outras demências não são o principal. Hoje a gente tem 14 fatores de risco modificáveis, que tem a ver com isso, comportamento, que se a pessoa que estão associados a a chances de vir desenvolver algum tipo de demência. Que fatores de risco são esses? Anos de escolaridade, né, o quanto a pessoa estudou, se muito ou pouco, mas não só escolaridade formal. Isso também uma reserva cognitiva, né. Exato. Bom, então você já trouxe aqui o que que ele falou, né, reserva cognitiva é isso, é o quanto a pessoa, estocou, né, a poupança, de bom uso do cérebro, né, ao longo dos anos. Seja de educação formal, né, anos de escolaridade, né, faculdade, etcétera, seja do quanto ela está ativa no dia a dia, né, aprendendo algo novo, né. aprendendo algo novo, se socializando, então já veio outro fator aí comportamental, socialização. Socialização é Com certeza. O isolamento, a pior coisa que tem para o idoso, por exemplo, é se isolar. Na pandemia você viu uma piora dos seus pacientes, né. Na pandemia, quem tinha alguma queixa leve e se isolou, desceu de performance cognitiva, e quem já tinha o quadro de demência, desceu um degrau. Para os transtornos do humor também, para a felicidade humana de modo geral, a solidão é uma das coisas mais prejudiciais. Algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente precisa de algum grau. Olha como é que faz um sucesso, de certa forma. Tem pessoas que podem estar sozinhas em casa agora aqui, elas acessam um conteúdo para tentar participar de alguma coisa, né, fazer parte. A gente tem a comunidade saindo do automático ali, que, a gente pega, alguns temas desses, assim, que aprofunda mais ainda. Eu, meu irmão
Padre Marcelo dá umas aulas de antropologia, e aí uma vez por mês a gente faz 1 a 2 encontros, né. Pega uma análise de um filme e faz junto com o pessoal, é bem interessante. Porque uma das coisas que as pessoas mais reclamam é que você não eles não gostam das pessoas que eles estão convivendo, né, você não faz amizades verdadeiras. A comunidade online, você junta pessoas de diferentes regiões do país ali, que têm interesses em comum, têm valores Legal, hein? em comum e acaba No programa, mas você sabe se tem algum estudo sobre esse tipo de interação virtual? A virtual? Não lembro agora. E tem saído, tem sido estudado, eu sei que tem sido estudado, mas Tem muito estudo, é sobre, o que acontece, né, os tipos de relacionamento, não é só a pessoa se relaciona sim ou não, né, tem relação à quantidade e o tipo de vínculo, a qualidade do relacionamento. E veja, a gente não precisa elaborar muito para entender que o mundo virtual já é o mundo real. De algum modo já é. Quer dizer, as pessoas fazem tudo, ah, pela internet, etcétera. O que não significa que substitui totalmente o mundo real, porque o contato, né, é importante, né, por vários outros motivos. Mas assim, as interações sociais já fazem parte da vida da pessoa, não é algo diferente do meu dia a dia. Então, não é absurdo a gente falar que é possível sim que uma pessoa, em relação a, interações sociais, ela tenha a qualidade do vínculo muito melhor do que as pessoas com que ela convive no dia a dia. Isso pode acontecer, né. É um recurso a mais, né. Agora, tem muito estudo falando sobre a relação entre isolamento social, né, relacionamentos, amizade, família, eh, sabe que, por exemplo, a pessoa casada, ela tem menos chance de desenvolver demência do que a pessoa, ah, solteira ou divorciada. eu botei esse Viúvo é um risco intermediário. Olha que interessante. viúva intermediária. ele já teve, né, um vínculo, É, agora não teve tem. uma proteção ali. Eu botei esse estudo uma vez, rapaz, o pessoal até foi meio bravo comigo. Eu lembro que eu fiz um reels falando sobre isso. "Não, mas tô muito bem sozinho e tal", falando assim meio nervoso, mas é um dado objetivo, né, que a gente tem. É o que você disse, isso depende de acordo com o temperamento também, não é que toda pessoa tem que virar um superstar, virar um vereador, né. Não, cada um tem um modo de se relacionar, né. E eu só ainda nesse ponto, né, a gente percebe que a socialização ela é uma habilidade, e que pode ser perdida. Então a pessoa quando ela às vezes está passando por um período mais solitária na vida, ela vai se isolando cada vez mais, e perdendo a capacidade de socializar, ficando menos tolerante às vezes com defeitos dos outros. Ah, porque fala muito alto. Ah, porque fala muita besteira. Ah, porque eu não gosto de lugar cheio de gente. O cara vai se isolando cada vez mais, cara. Então Tem um tem que filme, dar uma forçadinha também, né, ali, que aos poucos isso vai não voltando. sei se você já viu, Eu, o Pior Vizinho do Mundo, acho que é O Pior Vizinho do Mundo, Tom Hanks, né. Tom Hanks. Tô pra ver se Cara, é um filme legal, cara, filme muito legal, que ele é viúvo. Ele perde a esposa e sem grandes spoilers, mas um pouquinho só, né. Aí ele perde a esposa, só que o cara fica muito amargurado. Ele vai ficando insuportável, então assim, passou o cachorro vai xixi na calçada, o cara fica bravo: "Porra, esse cachorro aqui, tira esse cachorro, não sei o quê". Ele vai fazendo isso, ele perde a capacidade de socialização, lógico, provavelmente por um quadro depressivo que veio junto com o falecimento da esposa, mas aí vira um looping, né. Aí você fica deprimido, você Se se isola. isolando, você vai ficando mais Isolando. triste e vai perpetuando esse comportamento antissocial, né, de não suportar. E alguém quebra, né, aí chega uma, acho que fugiu, assim, mais ou menos como é que é, mas se eu não me engano entra uma família latina, né, e os latinos são mó entrão, ela chega lá com a comida lá, o cara mal-humorado: "Ah, dane-se, tá mal-humorado, logo essa daí". Ela vai invadindo, ela vai quebrando. E o interessante é isso, ela vai quebrando e a pessoa vai, como você falou, uma ferramenta, né, uma habilidade que a gente volta a desenvolver. Aí ele voltou a ser mais sociável, dar um sorriso. essa me lembrou um outro filme, já que falando em filme, Gran Torino. Você já sabe, não olha isso, Clint Eastwood, né, um cara isoladão, até meio carrancudo ali, bem, mas que depois de algum modo ele tem uma vida social, ele vai ali na missa, se relaciona com os vizinhos de algum modo. Mas enfim, o fim do filme também não vou contar, mas
Foi filmar, foi filme bom. Muito bem, aí onde você quer voltar? Você tá falando muitas coisas interessantes. A gente começou da prevenção, entrou na socialização e Você perguntou dos comportamentos. dos comportamentos. Das patologias Patologias modificáveis. modificáveis, né? E aí a socialização acaba. Então, se você socializar, é uma prevenção. Com certeza. Não, A escolaridade que você comentou, escolaridade, a socialização, depois, coisas bem médicas mesmo, né, que dá para modificar. Então, tabagismo, etilismo, cuidar de pressão alta, cuidar de diabetes, tá. O colesterol aumentado é um que entrou recente, essa é uma lista do Lancet, né, que eles revisaram em 2024. Antes eram 12, agora são 14 fatores de risco, ou seja, coisas que dá isso é bom para corte, né. boa. Coisas que você pode fazer para evitar o Alzheimer. Anote aí. Então, desses fatores 14 fatores de risco, então, coisas bem médicas, como a gente falou aqui, né, colesterol entrou, mas, então, outras coisas que nem todo mundo suspeita. Déficit visual e déficit auditivo, tá. Então a pessoa precisa é uma coisa que às vezes dá para corrigir. Olha, usar o aparelho ali, né. Aí, Lucas, fica esperto, hein? Isso de algum modo está relacionado com, o risco da pessoa vir a desenvolver Alzheimer. Essas coisas são causa de demências em geral, de Alzheimer? Não são causa, mas de algum modo contribuem, né. Depois vem outras coisas, né, TCE. Déficit auditivo pelo quê? Então, aí tem várias uma coisa é o que isso aí que a gente está falando são observações, estatísticas, né, viram que está relacionado. Os casos de demência no mundo estão relacionados a esses 14 fatores de risco. De algum modo que se supõe que ah, se você conseguisse tirar do mundo esses fatores, você conseguiria diminuir em mais de 40% os quadros de demência. É claro que, isso como você falou, isso não é uma causa direta, então não é que se a pessoa, eh, diminuir né, sei lá, melhorar o colesterol, ela vai diminuir em tantos por cento a chance de ter não é bem assim, mas está associado, né. Olha, como causa tem várias hipóteses, né, então, por exemplo, o déficit cognitivo, o déficit auditivo, por que que isso levaria ao risco da pessoa vir a ter problemas de memória graves, demência? Por exemplo, a pessoa fica menos interativa, né, ela já não ouve bem, e aí acaba se envolvendo menos, né, acaba se envolvendo menos nos diálogos, nas interações sociais, nas conversas. Porque, não ouvi bem, também estou com vergonha de perguntar, né, e aí vai ficando mais quieta, as pessoas outros também não falam mais com ela vai se isolando, aí começa a se misturar as coisas. Tem um maior risco de depressão. Aí começa risco de depressão, aí começa, menos estímulo cognitivo, tá, Já não vê tantas aulas como veria, as aulas, não ouve tanto curso novo que ele faria. não ouve tanto televisão, etc, né. Então, esse é uma explicação indireta. Muitos têm o zumbido, né, um ruído crônico, que também causa, uma chance de depressão, por essa irritação. Lucas chegou, né? Tem um trabalho que eu estava lendo sobre o déficit auditivo específico também, até risco de autoextermínio é maior em pessoas que têm o déficit auditivo, é muito sério, né. Sim, claro. O desenvolvimento hoje de técnicas para melhorar isso é muito grande. Cirurgias, os aparelhos cada vez menores, melhores, enfim. O Diego Reis, ele fala que ele é forças especiais, né, ele fala que uma das técnicas de tortura é você privar o cara de sentidos. Você coloca ele numa sala que ele não ouve nada, não vê nada, não tem cheiro nenhum. Isso, o ser humano fica muito perturbado com essas coisas, né. Mas, do estímulo cognitivo ali que você falou de escolaridade, você consegue dizer algo a mais sobre isso, assim, Claro, claro, tem muita coisa sobre isso. que tipo de exercício que o indivíduo poderia fazer, treinar? Primeira pergunta é: funciona mesmo? Estimular o cérebro funciona mesmo ou é só enganação, né? Às vezes funciona melhor do que remédio. Na prática, eu não sei de todos os estudos ali, mas na prática eu tenho visto com meus pacientes, como que eles melhoram, cara. Então, É muito interessante. tem um estudo da Cochrane. Bom, existe um tipo de pesquisa científica chamada meta-análise, que é o seguinte: eu pego várias outras pesquisas que já foram feitas e
junto para tentar tirar uma conclusão zona, vamos dizer assim, né. Então tem um grande instituto no mundo que estuda isso, é chamado Cochrane, né. Esse instituto fez uma meta-análise sobre exatamente essa pergunta: afinal de contas, estimular o cérebro ajuda a melhorar quem já tem algum problema de memória, sim ou não? Eles fizeram uma avaliação em 2023 e viram que sim. Então ajuda tanto a prevenir quanto a melhorar em quem já tem um problema. Mas que tipo de estímulo, afinal? O melhor é ser, sem dúvida, o melhor, o mais eficiente, é ser orientado por um profissional, geralmente um neuropsicólogo. Então, ele vai de acordo com o teu tipo de problema cognitivo, exato, a memória, a atenção, etc. Ele vai poder orientar qual o melhor tipo de estímulo cognitivo, de exercício, para você melhorar a cognição. Mas atividades em grupo também são interessantes, né. E as pessoas perguntam: "Ah, palavra cruzada então, é isso?" Cara, não é palavra cruzada, pessoal. Veja, claro que ajuda, é bom, né, não vai fazer mal, mas a ideia é você realmente se engajar numa atividade. Não é que precisa fazer cursos, doutorado, né, não é pra você ganhar o Nobel, não é isso. Mas olha, você precisa primeiro, atividades de coisas de estímulo propriamente ditos, né. Leituras continuadas ajudam muito. Eu até criei um materialzinho que eu passo para os meus pacientes, um vídeo curto que eu explico quais os melhores tipos de estímulo. Leitura continuada ajuda, mas que tipo de leitura? Cuidado com isso aqui, né, você pega o celular: "Ah, tô lendo um negócio aqui", 1000 distrações. O que eu gosto de recomendar é o seguinte exercício: você vai todos os dias ter um livro, uma leitura longa, livro de qualquer tipo. Você por 20, 30 minutos vai ter um horário blindado para aquilo. O que que é horário blindado? Não pode levantar, não pode beber água, não pode ser interrompido nem no banheiro. E aquilo todos os dias você faz aquilo, como ir na academia, né. Eu ia falar fazer ginástica, mas iam dizer que eu sou dos anos 80. É, treinado. Pô, mas a gente tem a ginástica do cérebro, que tem ali no centro de reabilitação, né. Mas aqui um podcast sobre Alzheimer que era mais Vamos voltar Então, todo dia fazer um pouquinho, porque esse é um ponto importante também. "Ah, eu já leio". Beleza, mas você faz isso como uma tarefa de casa, como um dever de casa, como um treino, você faz por lazer. Ó, muitas coisas de lazer são boas sim para o cérebro, hobbies inclusive. Culinária, jardinagem, pintura, todos os hobbies, eles funcionam para estimular a reserva cognitiva, ou seja, para deixar o seu cérebro mais ativo e proteger contra o risco de demência. Todos os hobbies, de maneira geral, tá. Atividade física também, né, principalmente. E aí a leitura continuada é atividade física, a gente tem ali uma meta mínima de 150 minutos por semana, o cara poderia fazer meia hora por dia ou 50 minutos 3 vezes na semana. A leitura continuada todo dia, qual Então, o que eu gosto de recomendar é que você, primeiro, seja uma leitura concentrada. Pode ser tanto livro, papel, quanto online, mas cuidado com o online, com as distrações, né. Notificação, bateria que está caindo, lembrei de outra coisa aqui no computador, no celular, etc. Então, a ideia é ser concentrada, você estimular o foco, e não você estar num ambiente em que vai te ter 1000 distrações, né. Então, quem já faz muita coisa no celular, eu não sei se é o melhor, eu iria talvez para um livro mesmo. Ou seja, Tem gente que ainda gosta de uma coisa, tecnológica, vai para um Kindle, que não tem notificação, não tem aquilo nada, beleza, você utiliza aquilo ali, né, que tem um monte de livro, um monte de coisa, mas, pô, celular eu também conta de pelo dados que tá falando aqui, pelos fatores de risco modificáveis, já dá para saber que demências vão aumentar, né. Vão Eu aumentar fiz um muito na população. eu fiz um vídeo agora, tá no canal aqui, sobre leitura, né, e o desenvolvimento da leitura, a gente não tem um circuito muito específico de leitura. Então a gente tem os 5 sentidos, a gente foi desenvolvendo com o tempo a linguagem, né, então você pegou lá, desenha aquelas pinturas rupestres, é o cara que viu o leão, desenha um leão. Daqui a pouco aquela pintura ela quer evocar uma emoção, ela quer explicar alguma coisa, e a gente foi melhorando e evoluindo nessa forma de escrita nossa, né. E a gente foi desenvolvendo esse hábito de leitura, que quando eu leio uma palavra, eu vou evocando um sentimento, eu guardo na memória, eu vou fazendo um monte de coisa.
Então é um processo que estimula diversos outros circuitos cerebrais. Você usa o cérebro Que inteiro. eu uso o cérebro inteiro para aquilo. Como a gente tá lendo menos, e principalmente a gente tem muita leitura fragmentada, né, que são, pô, a gente vê o Twitter, pô, agora é o X. Exato. Assim, vamos desenvolver um lugar onde você escreva pouco. Tem que fazer coisas curtas. O tempo inteiro a gente O cara se formando fica pra isso, né. 2, 3 horas lendo picado, ele fica um tempo total ali, às vezes grande, mas ele tá alternando muito Esse é o problema. Você volta a de atenção, o foco, fazer uma coisa de cada vez. Não é que você precisa mudar a vida inteira. Mas eu já, por motivo profissional, tenho um monte de filho, meu trabalho é assim, assado. Eu sou interrompido. Beleza, mas você tem que conseguir ter algum momento do seu dia em que você, ó, vou ser dono do meu tempo por 20 minutos aqui. Eu vou escolher ficar fazendo uma coisa de cada vez. Pode ser uma pintura, pode ser atividade, mas eu vou fazer atividade física, mas vai ouvindo coisa. Não tem problema nenhum. Mas veja, você consegue ficar concentrado. Tem gente que não consegue fazer uma coisa de cada vez. Chega em casa, liga uma televisão, já põe um som pra tocar, não consegue simplesmente focar nessa Exato. Tem atividade. que ter algum momento assim. Só de ter um som de ruído de fundo ali, uma televisão ligada e tudo mais, já tá atrapalhando. Mas veja, eu não quero ficar criando 1000 regras, né, mas se a pessoa topar. Tem gente que até gosta de um barulho de fundo, alguma coisa assim. Como eu digo, não precisa estar no mosteiro zen budista, mas assim, o importa é ela conseguir estar num local com o mínimo de distratores possível. E é um sintoma se você não consegue fazer isso. E É um sintoma. Já tem algo. Uma coisa é assim, eu não gosto, outra coisa eu não consigo. Tipo assim, até malhar eu não gosto. Beleza, mas eu vou lá fazer uma coisa que eu não gosto. Mas outra coisa vai ser, não consigo, porque eu tenho um monte de filho, etc. Exato. Mas eu ainda sou meio chato pra isso, cara. Eu duvido. Você pegar seu tempo de tela, se você tira lá seu celular do bolso, ver seu tempo de tela, você vai estar passando um maior tempão aqui e tem provavelmente atividades que você ficou no feed, ficou por mais de 20, 30 minutos, sem perceber. Talvez o cara não precisa começar com 30 minutos de leitura, ele pode começar progressivo, né? Pode. Com 10. Cria uma estratégia, né? Mas ó, além de leitura, por exemplo, um filme bem concentrado, porque de novo, assistir filmes pode ser e quando eu digo filme, às vezes é uma aula online, um podcast deste aqui, mas ou seja, uma coisa que você tá lá olhando, você pode assistir como lazer ou como um exercício para a mente. Só que o que é assistir como lazer? Tá ali assistindo, para um pouquinho, come um pouquinho, dá uma levantada, dorme um pouquinho, conversa. É um lazer, beleza, não precisa ser xiita de agora, se é como tarefa de casa, olha só, eu vou fazer isso aqui como um dever de casa. Eu vou ficar o filme inteiro, em 2 horas, então faz um intervalinho, tudo bem. Mas assim, uma leitura de 20 minutos, de 20, 30 minutos, você tem que focar ali como isso é a tarefa de casa, porque leitura pode ser lazer também. Tem leituras que você não Aí tudo bem, não é tarefa, Isso momento leve. Isso que o Silas chamou a atenção, cara, é interessante, né, que você falou assim, então, se a gente for ver que tudo isso é um fator de proteção, a gente tem visto isso na prática, na realidade, tem piorado, então é meio que inevitável a gente ver um aumento no número de demências. A gente na prática já vê isso, né, a gente tem números de demência aumentando com o passar do tempo. Recentemente eu vi uma entrevista eu acho que do Matt Damon, né, que é o Jason Bourne, acho que é o Matt Damon, né. E ele falando que, pô, roteiros, ele tem trabalho já falando disso. Os roteiros de alguns filmes e seriados estão piorando para que as pessoas consigam acompanhar as áreas mais importantes do seriado, porque elas fazem isso mexendo no celular. Então os roteiros estão sendo feitos para as pessoas assistirem o episódio mexendo no celular. O último que eu. Pra você ver, assistir. Pra você já Mexendo no assistir celular, lá né? mexendo no celular junto, porque aí ele fala assim, sei lá, um exemplo bem tosco, tá? "Oh, meu Deus, o nosso filho foi sequestrado". Aí o cara responde: mas o nosso filho foi sequestrado?" Aí a mulher fala: "Nossa, seu filho foi sequestrado mesmo". Pra quem tá distraído. Pra quem tá distraído, pegar naquela conversa 3 vezes o cerne principal, né. Cara, Os caras se adaptam. eles estão se adaptando ao público, né. E aí a gente tem sofrido. Ao invés de levantar o sarrafo, a gente abaixa o sarrafo. Com certeza. Porque o algoritmo, eu quero as pessoas, né, então vamos fazer isso. E aí o contraponto disso, o que que é? São os filmes, você pega um filme dos anos 80, filme comercial de cinema normal, sessão da tarde, tá, geralmente num ritmo diferente. Diálogos longos. Diálogos longos, mesmo não é filme cabeça não, mesmo os filmes, sei lá, A Lagoa Azul, que passou
12.000 vezes. Eu assisti Highlander agora com a minha esposa, eu nunca tinha visto Highlander. Meu Deus, velocidade é muito lenta. Muito diferente. Impressionante. Entre uma cena de ação e outra ali, você tinha um tempão de vida cotidiana acontecendo, né? Então, olha a relevância prática disso. Isso não é só uma questão de preferência. Alguém pode dizer, não, mas é que eu sou agitado mesmo. Eu gosto de fazer mais alguma coisa, várias coisas no tempo. Tá, questão de preferência. Ah, não, mas é porque eu gosto de filme, mas assim. Tá, uma questão de preferência. Mas veja, se você sempre está acostumado a um ritmo frenético, alucinado, 1000 coisas ao mesmo tempo, como que você vai conversar com aquela senhorinha que fala devagar? Como que você vai se acostumar com seu filho bebê pequeno que é difícil de dormir? Como que você vai atender um cliente que tem o seu ritmo, é mais lento? Ou seja, a vida real, pessoal, não é o que a gente vê no filme acelerado, não é velocidade 2 vezes 2 vezes 3, né. Então se a gente vai se condicionando para isso, a gente vai saindo do mundo real. A gente vai tem um documentário que eu já vi, que ele falava assim: "Pô, o sujeito que mora na cidade, ele pensa assim: 'Ah, vou tirar férias, vou para o campo, né, passo lá 2 semanas e depois eu volto para o mundo real, que é a cidade'". Na verdade ele não para pensar, não estou falando mal de campo, nem bem de cidade, nem vice-versa. A gente não para pra pensar que é a cidade que foi construída artificialmente, o normal é aquele ritmo lá na natureza, né, tá. A gente fala muito disso aqui na comunidade, pessoalmente, fala Comunidade, a gente fala a posição à natureza, a você lembrar do ritmo. Você fica olhando uma árvore, você vê que é um ritmo lentificado, quase nada acontece. Esse é o mundo real, né? Porque, de novo, não é só questão de preferência. Tem gente que, por temperamento, por histórico, por preferência, pode gostar mais de coisas mais lentas, de coisas mais rápidas. Ah, gosto mais de natureza, sim ou não. Gosto mais de tecnologia, sim ou não. Não é esse o ponto. O ponto é que um ser humano normal, saudável, fisicamente também, mas psicológico, cognitivamente saudável, é o que alterna atividades. É o que, às vezes, está trabalhando e às vezes não está trabalhando. Às vezes está usando o celular, às vezes está olhando para a cara de uma pessoa, né. Às vezes está, num ritmo acelerado, no meio do trânsito, 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes ele se coloca num ambiente que, em contato com a natureza, que tem um ritmo mais lento, e que ele se percebe que não tem o controle de tudo e é saudável perceber isso. Porque é meio gerador de neuroses, me corrija se você pensar diferente. Você achar que tem o controle de tudo sempre. Quando você está na natureza, você deixa eu me colocar num ambiente que, cara, isso aqui cresceu sem mim, né. Isso já estava aqui antes de eu Já nascer. estava aqui, isso vai estar aqui, essa árvore vai estar aqui depois que os meus filhos morrerem. É, esse ritmo do sol aqui, eu não controlo o vento, eu não controlo. Então a gente está num ambiente que a gente consegue controlar a velocidade das coisas, né, a temperatura do ar, a luz, tudo, né. Tudo é viva, que bom que existe isso, mas vamos alternar um pouquinho também. Esse é um dos núcleos centrais do pensamento ansioso, né? Querer controlar tudo, né? Rotina, meus horários, e aí quando foge um pouquinho do controle, ele já sobe ali, aquele medo, né, de algo ruim acontecer. E é claro que é bom a gente ter eficiência, né, mas muitas vezes os relacionamentos humanos não são eficiência, né. E aí que tá, né. A gente estava dando um exemplo da senhorinha, né, senhorinha que fala devagar. O sujeito que está muito acostumado a levantar e perguntar: "Não dá pra aonde que aperta aqui pra onde é 2 vezes?". Ele completa o nada e ela, né? É. Não deixa ela terminar, vai completando ali. E isso a gente vê uma repercussão, é legal, né, porque tá tudo meio junto aí. Aí você vai ele para de ler, alguma coisa vai ocupar o lugar, ou para de fazer atividades que te aprofundam, algo vai ocupar o lugar disso, aí você começa a ficar meio rápido. Esse ficar muito rápido vai transbordar para sua vida social. Aí você chega no seu casamento, tipo assim: "Anda, vai, fala, o que que é então? Vai direto ao assunto, eu sou um pragmático, eu sou uma pessoa direta, né". E aí você começa a usar todo mundo assim, né: "Que ela pode me trazer de bem aqui agora? Não tá fazendo, então deixa, não tá trazendo nada, não tá me ajudando em nada", começa a ter relacionamentos descartáveis. No podcast com o Ítalo a gente comentou sobre isso, ele falou como que hoje em dia tá difícil de ter amizade, né. Você
detalhe. Não é nem questão de falta de tempo, né? Mas assim, uma Um dificuldade para um ali. do 1 para 1 de aprofundamento mesmo. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos desenvolver um assunto, você vai falar, eu vou E ouvir. já ouviu que ainda existe um termo chamado escutatória? Já ouviu? Uma coisa é a arte da oratória, né? Você falar, expor uma ideia. Outra coisa é a arte da escutatória, você aprender a ouvir de fato. Então, tem livros sobre isso, tem. O que que é você ouvir de fato, né? Não é só a coisa entrar e quantas vezes, o sujeito está falando isso, ele internamente já está pensando como vai rebater, né? Como vai contra-argumentar. Escutar de verdade é você parar, dar realmente atenção, principalmente pessoas próximas. Pô, se essa pessoa, eu sei que ela é valiosa, eu amo ela me ama. Possível que é tão óbvio e irrelevante o que ela esteja falando. Se ela está falando isso aqui, deixa eu dar uma atenção nisso aqui, né? E aí ouve, digere, deixa a coisa decantar, pensa naquilo depois, às vezes nem dá uma resposta naquele momento. Ouve, no dia seguinte, ó, estava pensando naquilo que você estava me dizendo, eu concordo por isso, discordo por isso, o que que você pensa? Né? Então vai ouvindo de verdade, dá atenção de fato à pessoa. Bom, isso é muito importante até para você elaborar, até por coisa da memória, da cognição, né? E voltando ao nosso tema. Não é por isso que faz, mas não deixa de ser um treinamento ou de um estímulo específico, né? Tô ouvindo, vou digerir, vou pensar, vou formular uma resposta com calma e não ser essa coisa da rede social de ser reativo, né? Um like rápido e Então, clique aqui e compartilhe, né? Tal. mas é por isso também que a gente falava dos fatores de risco modificáveis lá, né? É por isso também que as pessoas que tiveram oportunidade de ter a cabeça ativa no bom sentido, não necessariamente acelerada, né? Mas ativa, seja com estudo, seja com bons relacionamentos desse tipo. A pessoa vai formando a tal reserva cognitiva e a gente vê exatamente isso. Às vezes o sujeito, você pega duas pessoas que têm Alzheimer, da mesma idade, você faz a ressonância nas duas, o cérebro está igual, então fisicamente igual, só que porque uma tem mais reserva cognitiva, ela tem um Alzheimer mais leve do que a que não tem tanta reserva cognitiva. A reserva cognitiva para exemplificar para o pessoal, a gente poderia pensar numa árvore que será podada um dia. Quanto mais galhos ela ramificar ali, quando você podar, ela vai continuar muito cheia ainda, mesmo com a poda, né? Então, rapaz, eu servi, né, o exército aqui na AMAN, e até hoje eu tenho contato com militares, militar da reserva, o cara tá com 92 anos. E eles têm uma memória muito boa, eles são muito atentos, né, o militar é muito atento, cara, ele tem uma tropa de 400 soldados ali, e um lá no meio tá fazendo alguma coisa errada, ele consegue enxergar, então eles falam assim: "Em 1976 eu fui servir em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas", então eles colocam data, mês, é impressionante, o cara com 94 anos, assim, dá gosto de ver a vitalidade. Isso é meio que geral, pode ser claro que é uma impressão totalmente minha, subjetiva. Não, não, mas é uma coisa que até inspira a gente, assim, né. Eu sou horrível com datas, não presto atenção em nada, vivo meu próprio mundo, né. Você falou militar, um outro fator aí que pode ajudar nisso é atividade física, né. Então, cada vez mais olha, bom, a gente vê como médico, pessoal, é quase que irritante a quantidade de estudos e pesquisas que vão surgindo, mostrando benefícios da atividade física para tudo. Uma das melhores, bom, além de óbvio, né, prevenir doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC, previne um monte de tipo de câncer, né, traz mais saúde, não só estética, né. Engraçado, né, eu daqui a alguns dias eu fui convidado para dar uma palestra num evento, da Academia Brasileira de Neurologia, onde a gente vai falar sobre tudo que a gente está falando tem a ver com o estilo de vida, né. Então dormir bem, comer bem, fazer atividade física, etcétera. E um dos itens que as pessoas, usam, inclui dentro do estilo de vida é a questão da espiritualidade também. Tem muitas pesquisas mostrando isso. Quem tem uma espiritualidade mais viva e ativa, isso também previne contra várias doenças. Tem números claros mostrando isso. É, mas, preparando essa palestra que eu fui convidado para a ABN, a gente estava, eu ia comentar isso. Hoje, assim como hoje seria um absurdo a gente dizer que a atividade física é só estética, né,
Nos anos 80, a academia, para quem nasceu depois dos anos 2000, talvez não saiba isso. A academia de ginástica dos anos 80 era uma extravagância. Assim, não tinha igual toda esquina, o sujeito vai na academia de ginástica, ele quer ser halterofilista, né. Hoje todo mundo faz academia, tem toda esquina, ó, maravilhoso. Mas por quê? Porque entendia que era ou estética ou extravagância, né. Hoje em dia está muito claro que atividade física faz bem para quase tudo na saúde humana, mas especificamente eu queria trazer um dado aqui. Músculo não é só estética. O músculo, além de fazer bem para, de novo, vários tipos de cânceres, saúde dos ossos, inclusive, diminuir desequilíbrio, quedas, porque pessoas com pouco músculo, um idoso com sarcopenia, ele tem mais chance de cair por desequilíbrio e quando cai, mais chance de fraturar. Mas a gente tem pesquisa brasileira mostrando que o músculo, ele libera uma proteína, uma substância que vai estimular o cérebro a ter menos risco de demência. Então, aquela coisa de, uma coisa é treino muscular, outra coisa é treino, cerebral. Não, não, as 2 coisas são a mesma. Integral. Quanto você faz mais atividade física, tanto aeróbica quanto de treino de resistência, de força, isso traz benefício para o cérebro, no sentido de prevenir demências, né. Tanto é que, por exemplo, o Parkinson, apesar de ter sintomas motores, né, é uma doença que pode gerar também problemas de memória e outras alterações cognitivas, né. Ah, uma das melhores coisas para melhorar a evolução do Parkinson ao longo dos anos é a atividade física, né, as melhores coisas. Tanto é, vou fazer uma polêmica aqui, hein. Polêmica. né? Cara, por muito tempo, muita gente critica os fisiculturistas, o cara que toma bomba serra, o cara que toma Às anabolizante. vezes é suco, diferente. O cara que se rendeu ao Vou falar bomba agora, fala suco. se rendeu ao suco. E eu também sou crítico, sou contra. Eu não acho que seja uma coisa legal você botar uma dose cavalar de testosterona, a galera faz tudo de qualquer jeito, enfim. Só que se a gente fizer uma análise sincera, eu olho assim, cara, o cara que tá tomando uma dose suprafisiológica de testosterona e tá lá na academia construindo o corpo dele, fortão. No fim das contas, esse cara vai envelhecer melhor, cara, o rim dele vai sofrer, o fígado dele vai sofrer. Esse cara vai envelhecer melhor. Você olha o Schwarzenegger hoje, que foi um fisiculturista profissional, o Mister Olímpia, o cara tá muito bem, cara. Acho que esse cara envelhece melhor do que o sedentário. Sim. Mesmo colocando o corpo dele no limite que pode chegar, às vezes. É, porque o sedentarismo é isso também, né? É o limite inverso, né? É. O fisiculturista talvez ele coloque no limite com esses riscos cardiovasculares, com tudo isso, e aí o sedentário faz o contrário, porque ele vai sentar na televisão comendo cheetos, né, e tomando coca. E tá lá criticando o cara. Aí que "Ó, esse corpo aí, esse cara vaidoso." tem um meme desse assim, cara, tá nessas Olimpíadas de Inverno, tá um cara de esqui assim, aí ele vai, pula, ele cai. Aí o cara levanta assim: "Ah, que perdedor", só que é um cara gordão, todo barba suja de Cheetos, sei lá o quê, sentado com uma coca, uma cerveja do lado, assim, sacaneando o cara que caiu, entendeu. É mais ou menos isso ali, o cara tá falando mal do fisiculturista, mas, pô, o cara tá fazendo o inverso, né, o papel totalmente inverso. Mas atividade física é isso que o Henrique você vê que você tem até dificuldade de sintetizar os benefícios da atividade física, né, de tanto bem. Eu tenho certeza que a gente chegar hoje num congresso internacional, congresso brasileiro de diabetes, primeiro ponto lá vai ser a atividade física que mais modifica. Hipercolesterolemia, colesterol, atividade E física. aí você chegou num ponto importante que a gente não pode deixar de comentar, que é em todos os congressos, em todas as áreas, um monte de doenças crônicas. O que é doenças crônicas, né? Principalmente chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, pressão alta, diabetes, né, síndrome metabólica como um todo, próprio demências também, alguns problemas pulmonares. Em todos os guidelines, as recomendações técnicas entre médicos, todos os congressos, tem lá itens do chamado estilo de vida. Atividade física, dormir bem, comer bem, blá, 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 manejar o estresse. Só que, como que isso aí é sabido muito claramente, mas para implementar isso é um desafio. É um desafio. Então, muitas vezes, os médicos, eles falam isso. Eles
prescrevem isso, mas nem sempre existe uma clara consciência de como isso ser aplicado na prática. Ou seja, como você não pode simplesmente dar uma informação para o paciente, existe uma necessidade de um acompanhamento. Então, por isso que tem se desenvolvido programas de acompanhamento e multidisciplinar, né? Muitas vezes o médico é só um dos atores do processo ali, precisa de um psicólogo, educador físico, né? Nutricionista, fisioterapeuta, dependendo ali da situação, para ajudar o paciente a aderir melhor àqueles hábitos de vida. Não é só questão de querer ou não querer, às vezes é difícil mesmo, cara. Sabe? Mudar hábito é difícil pra caramba, um dos grandes desafios da medicina hoje. Tá crescendo muito a MEV, né, medicina do estilo de vida, né, que é justamente uma forma de você tentar criar uma estratégia específica de ajudar o paciente a implementar isso na vida Isso dele. é uma questão técnica. A questão disso que ele falou, né, medicina do estilo de vida, é uma questão de todas as especialidades é da cardiologia, é da neurologia, da endócrina, né. Ou seja, existem hábitos muito cientificamente comprovados que vão ajudar a prevenir um monte de doenças, né. Deu-se o nome disso aí, de estilo de vida, mas a gente tá falando de atividade física, de dormir bem, são 6 pilares. São 6 pilares: atividade física, dormir bem, se alimentar bem, interações sociais, depois, manejo do estresse e faltou um? A espiritualidade ela entra como eu não sei se ela tá dentro de um deles aí, mas eu não sei se ela entra como pilares, Aí vai um variável. pouco, porque assim, tem as diretrizes europeias, elas colocam espiritualidade como estilo de vida. Não, a americana coloca espiritualidade, a europeia coloca contato com a natureza, um negócio assim. E, é. Então assim, esses pilares do estilo de vida, isso vai ajudar a prevenir um monte de doenças. E não só prevenir, mas também aquela questão de ter prevenção secundária, quando a pessoa já tem a doença, evitar complicações, evitar pioras da doença. É, muita gente pergunta: "Tá, mas agora eu já tô assim, adianta?" Adianta. Tem muita coisa a fazer da hoje você Dá pra mudar muita coisa. e não tem aquela coisa assim: mas por que eu preciso fazer esses exames para descobrir se eu tenho algum problema de memória? Vai adiantar alguma coisa? Tem remédio? Olha só, não só tem remédio, mas tem um monte de coisa pra fazer que são não medicamentosas, que às vezes até é mais interessante. Muito disso que a gente tá falando, né. Eh, inclusive, por exemplo, para o sono, né. Veja, para o sono hoje, mais do que remédio, as principais diretrizes médicas recomendam você fazer uma TCC, terapia cognitivo comportamental. É o padrão ouro pro tratamento de É um insônia. treino para o sono, exatamente. TCCI, né? É, Pra insônia. a gente tá com uma psicóloga especializada em sono no INSERTA legal, né, e a gente encaminha pacientes pra fazer TCCI. Exato. E faz diferença, né, você tem a ideia de sono, que é maravilhosa, é super importante, que hoje em dia a gente é uma recomendação geral que muita gente não tem. Tem vídeos no canal ali, a gente falando sobre a higiene do sono, mas que algumas pessoas assistem aquilo e se frustram, porque: "Pô, tô fazendo isso mesmo assim, não tô dormindo". Porque tem alguns padrões de comportamento que ela fica repetindo e precisa de uma TCCI. E O medo de não dormir. É, Mas e você falou de remédios, Henrique, tem remédio que piora, né. Remédio pra dormir, que vai te fazer dormir, mas que aumenta o risco de demência, é o caso dos benzodiazepínicos, né. Então, tem várias medicações que controladas, que pioram, pode afetar a memória, afetar a cognição como um todo, e medicações não controladas também. Existem algumas causas, a gente não comentou aqui, mas algumas causas de problemas de memória que medicação está trabalhando, né. Então por isso que é interessante, numa consulta médica, deixa eu ver todos os remédios que você está tomando. Pô, isso aqui pode atrapalhar um pouquinho, será que não dá para substituir, né, conversar lá com o seu urologista, seu outro médico, isso aqui. alguns antibióticos, né, que a gente vê, né, na neurologia recentemente eu tive uma paciente com quadro demencial, faz a infecção, e teve uma piora muito grande ali de comportamento, etcétera, né. Beleza, a infecção faz isso, mas ela entrou com, por exemplo, uma ciprofloxacina ali, e aí ela teve mais delírio, piorou, assim, a parte cognitiva dela teve. Ou tá tomando um Teve uma topirapato pra emagrecer. Pois é, exatamente, exatamente. E os pacientes enxaquecosos, né, que usam toperamato, a gente não tá falando pra ninguém parar de tomar remédio não, pelo amor de Deus, assim, procure o seu médico, conversa, a gente só tá citando alguns pontos aqui, que realmente a gente tem que ficar Eu atento. falei aqui do benzo, porque é muito comum, né, Né, o cara tomar um Rivotrilzinho pra dormir, tem pacientes que eu sou pra tirar dele. Engraçado Eu isso, tô né. 5 gotinhas pra dormir, eu durmo muito bem, cara. Você acha que tá dormindo bem, né. Então, Altera a arquitetura. vocês já perceberam que
Com qualquer sintoma na medicina, quando a gente tem tô com febre, eu vou lá, eu vou investigar porque tem febre. Tô com uma dor na barriga, eu vou investigar porque agora quando tem um sintoma chamado insônia, você não investiga, você fala: "Me dá um remédio". É. Pô, mas espera aí, mas por que tá com insônia? Vamos ver. Tipo assim, dane-se, eu só quero dormir, né? É, quando tô assim, ó, eu tô com uma dor na barriga, eu só vou tomar um remédio eu tô com uma dor há 6 meses, não precisa investigar não. Às vezes Você entende o drama que tem que fazer o cara dormir logo, tá Lógico. desesperado, né? dúvida alguma, Mas você não pode deixar de investigar o porquê. sem dúvida alguma. Mas é interessante porque e você chama atenção para isso, porque objetivamente falando, a busca pelo porquê é muito mais raro mesmo. Assim, o paciente quando chega assim: "Estou com insônia". Aí eu falo: "Tá, não, vamos ver, vamos lá, o sono é um ritual", eu sempre falo a mesma frase praticamente: "O sono é um ritual, né, a insônia normalmente é uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo no seu dia, então vamos tentar investigar e tal". "Tá, mas eu quero dormir hoje, tem alguma coisa pra hoje?". Depois você faz o que você quiser. Se ele voltar Mas na ele consulta passar um remedinho que você me deu maravilhoso, eu tô dormindo muito bem. aí você fez O boa. cara escutou, cerrei o assunto. Não pode. Aliás, vamos aproveitar só para coisa rápida sobre o sono, né. Pessoal, sono não é descanso. Sono não é descanso, sono é função vital. Então não é a pessoa vai dormir esse é outro ponto, né, Não opcional, né? não é opcional. Assim como atividade física, assim como espiritualidade, antigamente o pessoal achava que isso era um plus. Ah, vai descansar, né, vai dormir, como se dormir fosse um luxo, né. Cara, sono é uma coisa vital. Tem gente que fala assim: "Ah, não, mas eu durmo bem com 3 horas por dia". Tá, você tem a impressão de que dormiu bem. Legal, parabéns, gostaria de ser assim. Só que não é assim. Isso é uma impressão subjetiva. Só que está muito claro, várias pesquisas objetivamente falando mesmo que você se sinta bem no dia seguinte, quando você dorme pouco, isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, várias doenças aumentam o risco, porque você dorme pouco continuamente ao longo de anos, né. Então, você precisa saber que o sono é igual comer, cara. Assim: "Ah, eu não tô com fome", tá, mas você vai ficar o dia inteiro sem comer, a não ser coisas muito pontuais, tá fazendo um jejum por isso, por aquilo. Mas assim, o sono é cuidado de saúde, não é luxo, né. Então, você tem que entender o sono igual escovar os dentes. E o cara que fala que se recupera bem com 5 horas de sono, o que você diria pra ele? Cara, tem pesquisa mostrando que você fica um dia pesquisa antiga, não é nova não, um dia sem dormir bem, no dia seguinte, você pontua menos em testagem neuropsicológica. Ou seja, sua inteligência cai, sua memória cai, e para recuperar isso demora tipo uma semana. A queda é rápida e a melhora é curta, né? Mas teria um tempo mínimo pra população geral de sono? Cara, de fato existe essa recomendação geral entre cerca de 7 horas por dia, né, 7, 8 horas, né. Menos do que isso, habitualmente, é ruim, e mais do que isso também é ruim. Então mais do que 9 horas de sono por dia também faz mal, aumenta risco de demência, tá. Então, é claro, né, pontualmente, pô, foi dar um plantão, né, meu filho tá, né, por um motivo ou outro familiar, dormiu menos, né, faz parte da vida, né. Eh, Trabalhadores noturnos correm mais risco, eu sempre falo isso com eles, né. Falo assim: "Tem que ter uma estratégia", colegas médicos que vivem no plantão, 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 a é necessário que você tenha uma estratégia de médio prazo, de curto a médio prazo, para você mude essa situação. Perfeito. O risco é muito alto, né. E se ele dormir 5 horas à noite, mais 1 hora à tarde ali, a pestanazinha, não compensa. não compensa? Objetivamente, não diminui o risco de doença, porque isso, é claro, pode trazer um benefício na percepção subjetiva, né. Claro, pô, o sujeito dormiu pouco, né, ele vai ter que fazer uma outra tarefa, vai trabalhar depois, né. Tudo bem, dá uma descansada, porque subjetivamente ele vai se sentir melhor depois, faz todo sentido. Mas em relação a risco de doenças ao longo prazo, você não pode parece que Napoleão que era assim, né, disse que Napoleão como era? Uma coisa tipo assim, ele não sei se é lenda isso aqui, hein, tem que ser um filme Não, não, mas manda assim, A lenda é legal, a lenda é legal, é só comenta, não é? comenta aí depois, checa aí no ele não dormia, né, ele fazia assim, ficava 1h30 acordado, aí dormia 20 minutos, 1h30 acordado, 20 minutos, assim, ao longo dos dias. por Então isso que ele tem fase maníaca ali. isso não compensa, não adianta você
durmo só 3 horas aqui, depois comento com 4 horas ali. Cara, precisa de uma arquitetura São 6, 7 horas ininterruptas. ininterrupta. E bem dormida, não é só quantidade, é qualidade. E tem essa questão do sono da noite melhor, né? Tem toda aquela questão da arquitetura do sono, E- melatonina, luz, né? Iluminação, tudo isso, isso influencia, né? E O cara não não troca o dia pela noite. Muito comum. é muito comum no consultório queixas cognitivas quando você vai ver o sono ruim. Sim. Ronco, né? Apneia obstrutiva, né? Que faz direto ali aqueles... Não, eu me sinto mais produtivo à noite, doutor. Eu trabalho em home office, então eu sou programador, então eu varo a madrugada dentro, esse programando e durmo ali 7 da manhã até 2 da tarde. Vai ter um preço, escolha. Eu acho que vai ter o preço. Eu já vi estudo que mostra que até os 40 anos de idade o seu corpo meio que se adapta. Depois dos 40, o sono tem que ser à noite. Bom, mas isso aí não precisava de estudo pra mostrar, não. Exatamente, ué. Realmente verificar. Se o cara é molecão, ele tá com 21, ele acha que tá tudo certo, né? O ciclo de testosterona é noturno. E a gente tá vivendo Altera isso. tudo, cara. Assim, você tem um corpo biológico e ele foi feito pra dormir com o sol, acordar com o sol. A gente tá meio que vivendo essa era do super-humano, né? De alta performance o tempo inteiro, então tudo tem que ser meio super produtivo. Tanto é que essas smart drugs aí, né? Lisdexanfetamina, metilfenidato, né? Que é a Ritalina, a Venvance, todas elas estão sendo muito utilizadas por todo mundo. Todo mundo tem uma performance sobrenatural. É, do uso recreativo, né? Para qualquer prova, ou para qualquer coisa, enfim. A gente tá buscando isso e aí vem cortando Esses dias eu atendi mais um fato que eu dei Esse mesmo. dia eu atendi uma adolescente que ela tava, uma adolescente, uma jovem, ela tava assim, o que você vai me dar pra eu conseguir continuar estudando 11 horas por dia? Vou te dar uma bronca. Acho que não é muito normal você estudar 11 horas por dia, né? Vamos colocar aí 3 horas líquidas bem estudadas. Já Se fosse um quadro muito pontual, né, mas a gente tá num movimento aí de novo, e tudo isso que você falou é tudo perceptível, a gente não precisaria de tanto estudo, estudos existem para poder tirar esse dado que a gente está vendo na realidade e comprovar. Mas todo mundo que está assistindo isso aqui consegue conectar isso na realidade individual, né? Você consegue olhar em volta, você dorme mal, você fica sedentário, você tudo que a gente fala, a pessoa já sabe, ela tá vendo no automático, não parou pra pensar, mas quando a gente fala, você dá um ponto de atenção naquilo ali, o cara fala assim, porra, isso aí eu sempre soube, os caras estão falando, é isso aí mesmo, tá certo. A gente tem muita, então, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer de verdade que dá para prevenir, né? E existe um movimento, até dos médicos, né? De frustração muito grande nos quadros cognitivos. Por medicações muito frustras ainda, que não tem uma qualidade muito grande, mas o poder de ação que a gente tem é muito alto, né? Sim, sim. Com orientações, porque volto a dizer, né, às vezes, eu no consultório, um paciente tem, por exemplo, quadro demencial leve. Pessoa que está ativa, tem a sua independência ali, mas está claramente com a memória alterada, a gente fez um diagnóstico ali, sim ou não. Às vezes não tem nenhum diagnóstico, às vezes ela não tem doença, mas está com a memória alterada. Olha, não existe um remédio para melhorar a memória. Vou tomar isso aqui, ele vai melhorar a memória. Não existe. Outra pessoa tem um outro suplemento que pode beneficiar aqui e ali indiretamente e tal, mas, existem remédios sim para tratar a doença como um todo, que vai trazer algum benefício cognitivo a médio e longo prazo, até porque vai controlar alguns fatores, alguns sintomas comportamentais também, mas o que eu gosto muito é de insistir, prescreve medicação quando tem que prescrever, explica para o paciente os prós e contras, mas a gente precisa focar muito em explicar o benefício das coisas que são não medicamento, que é coisa muitas vezes barato, ou pelo menos mais acessível, e que vai ajudar a memória e a cognição mais do que remédio às vezes, né. Então que é muitas dessas coisas que a gente falou, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, relacionamentos e por aí vai, né. E a gente, o médico, eu brinco, há algum tempo eu fiz até um reels falando disso. Médico fala 3 coisas normalmente, né? Beba água, faça atividade física e a virose. Mas tem um porquê, né? Assim, a necessidade de hidratação contínua, a maioria das infecções são múltiplos vírus que a gente tem que não estão catalogados, a gente fala que é a virose e a atividade física, a gente já falou de tudo isso. Só que o problema não é mais esse, né? A gente já tá entendendo que a atividade física é importante, etc e tal. E aí o objetivo do Saindo do Automático, comunidade, podcast, é tentar trazer um como, né?
aprofundando, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, você vai entendendo algumas coisas. Você vai entendendo aí, e aí te ajuda a colocar em prática. Então, não só entendendo, mas você convivendo, aquilo vai orbitando aquelas outras pessoas que estão fazendo, já estão com algum bom hábito que você não tem, seja de atividade física, seja de convivência familiar, seja de alimentação boa, melhor alimentação. Você vai convivendo com aquilo, aquelas ideias, aquelas rotinas vão orbitando no seu dia a dia e fica muito mais fácil você aderir. Então é muito interessante isso mesmo. Caminhada serve? Eu acho que saiu um estudo grande, foi até um ex-professor meu geriatra comentando, de caminhada outdoor, quer dizer, em ambiente de natureza, né? Tinha uma prevenção grande. Significativo, com certeza, mas o que a gente precisa falar sobre caminhada é que não vale: "Ah, já ando muito, eu vou na feira fazer compra, ou então em casa eu já faço faxina, faço muita atividade". Não, legal, melhor do que nada, né. Mas o ponto é que, cara, fazer atividade física é você botar um tênis, um short ou uma camiseta, e você vai fazer aquilo e não outra coisa. Você vai ficar, sei lá, 20 minutos, 1 hora, pra suar, né. Então se for uma caminhada, que eu ando muito no corredor da minha casa, é longo, o senhor nem sabe. Eu não paro já é uma coisa, tem o negócio dos 10.000 passos, né, isso já é uma coisa. Aquela distinção entre atividade física, que seria ficar em pé, ficar sentado, cozinhar, lavar uma vasilha, e outra coisa é o exercício, que é você tirar um momento do seu dia para ir lá fazer o Se não usar o elevador, usar a escada, algumas coisas que você vai fazer da atividade, mas o exercício já é uma coisa focada a parou para Então, fazer você não só fazer um esporte, mas fazer coisas que não é esporte propriamente dito, mas você não está sentado direto, né. É interessante, pô, todo mundo que trabalha muito sentado, pô, a cada meia hora dá uma levantada, depois anda ali, vai, volta, né. O relógio às vezes lembra, né, hora de levantar, o meu às vezes aparece assim. Pô, vamos É automático isso, eu não botei, mas ele fica me lembrando. Você já tá muito tempo sentado, hora de levantar no consultório direto, faz isso aqui, é interessante, né. Mas aí a gente vai criando estratégia, e é interessante isso, é conhecendo isso, orbitando, ficando embebido disso, você vai criando suas formas de poder tentar, produzir isso na sua vida individual, né. Muito bom, cara. Pô, Henrique, muito obrigado, cara. Se quiser, então eu vou passar, eu comentei que eu tenho esse pequeno material que eu passo essas dicas de memória, exercícios para memória, eu posso passar aí para você colocar. Perfeito, vou botar na comunidade. Então quem não estiver na comunidade não vai ter acesso e ver uma hora. seu Instagram também, se você quiser falar aí. Boa, henrique.cal. Então, Henrique com H, Cal é C-A-L, né. Vou botar na descrição aqui também. A gente fala de vários desses assuntos lá também. Legal, Henrique, muito obrigado, cara. Bom, cara. Pessoal, Valeu. até a próxima. Um abraço. Tchau.